O cheiro de diesel queimado se mistura com o medo quando a neblina cobre o para-brisa. Você tenta acelerar, mas sente que não está mais sozinho na cabine. Hoje trago 3 relatos independentes de quem vive na solidão da boleia. No sertão escuro, o Betão descobre que nem todo mundo que caminha na estrada de terra está vivo. Já na travessia de balsa, o magrelo encara uma dívida antiga que surge das águas barrentas do Tocantins. E na chuva da serra, o barriga aceita um passageiro que não tem rosto, mas sabe tudo sobre a morte. São memórias de culpa, promessas quebradas e o sobrenatural que espera na próxima curva. Acomode-se, porque a viagem vai ser longa e pesada. Você está assistindo ao canal Lendas Urbanas. Se você gosta de histórias realmente assustadoras, curta o vídeo e se inscreva. Relato 1. Procissão dos Esquecidos na Estrada de Sertão. Quem vive na estrada há muito tempo costuma dizer que a solidão é a única companheira fiel. Mas o Roberto, conhecido como Betão em qualquer parada de caminhoneiro do Nordeste, discordava disso. Para ele, a estrada era apenas trabalho, asfalto e dinheiro no bolso. Com 42 anos nas costas e 20 de boleia, ele se orgulhava de ser um sujeito cético. Não acreditava em assombração, em alma penada ou nessas conversas que o povo conta em beira de fogueira. Betão era um homem prático, do tipo que só acredita no que pode tocar ou no que o motor do caminhão responde. Naquela noite específica, ele estava cruzando a divisa do Piauí com a Bahia. Era uma carga de alimentos perecíveis e o atraso na saída o forçou a tomar uma decisão arriscada. O GPS indicava um atalho por uma vicinal de terra, cortando 30 quilômetros de volta. Ele conhecia a região, sabia que era seco, isolado, mas o relógio corria contra o prazo de entrega. Assim que os pneus saíram do asfalto e morderam a terra batida, a poeira subiu vermelha, engolindo a traseira do caminhão. A noite estava sem lua, um breu tão pesado que os faróis pareciam não ter força para furar a escuridão. A vegetação de caatinga ao redor parecia um exército de esqueletos retorcidos, com galhos secos apontando para o céu. Betão aumentou o rádio AM, tentando sintonizar alguma música para espantar o sono, mas só ouvia chiado. Foi quando, sem aviso, sem engasgar e sem tremer, o motor do caminhão simplesmente morreu. O silêncio que se seguiu foi imediato e absoluto. Não foi aquele barulho de peça quebrando, o pneu estourando. Foi como se alguém tivesse desligado a chave geral do mundo. Betão girou a chave na ignição. O painel acendeu. As luzes internas piscaram, mas o motor de arranque nem sequer estalou. Ele tentou 1, 2, 3 vezes. Nada. Desceu da cabine com a lanterna de mão, praguejando baixo, sentindo o calor abafado da noite sertaneja. Abriu o capô, verificou bateria, cabos, filtros. Tudo parecia estar em perfeita ordem. Foi aí que ele percebeu algo que fez os pelos do braço, onde ele tinha a tatuagem de São Cristóvão, se arrepiarem. Não havia som de grilos. Quem conhece o mato sabe que a noite nunca é silenciosa, mas ali, naquele trecho, a natureza estava muda. Betão encostou na lataria do caminhão, enxugando o suor da testa, e olhou para a estrada escura à frente. Longe, muito longe, uma luzinha fraca balançava. Parecia vir caminhando na direção dele, num ritmo lento, arrastado.
Ele esperou com a mão perto da chave de roda que carregava no cinto, desconfiado de assalto. Mas o que surgiu da escuridão não parecia perigoso, pelo menos não fisicamente. Era um senhor magro, curvado, segurando uma lamparina antiga, daquelas de querosene que a gente quase não vê mais. O velho usava um chapéu de palha desfiado e tinha o rosto tão enrugado que parecia feito de couro seco ao sol. Ele parou a uns 3 metros de Betão, levantou a lamparina e disse, com uma voz que parecia lixa raspando em pedra: "A estrada não gosta de quem praqueia essa hora, moço." Betão, tentando manter a postura de durão, explicou que o caminhão tinha quebrado. O velho balançou a cabeça devagar, como se já esperasse por aquilo. "O sereno da noite aqui faz mal para quem tem sangue quente. Minha casa é logo ali. Venha esperar o dia clarear." Normalmente, Betão jamais abandonaria a carga. Mas havia algo naquele convite, ou talvez naquele silêncio opressor, que o fez sentir que ficar sozinho na estrada seria um erro fatal. Ele trancou a cabine e seguiu o velho, caminhando pela margem da estrada de terra. Andaram por uns 10 minutos até entrarem numa trilha que Betão jurava não ter visto quando passou os faróis. A casa surgiu no meio do mato, uma construção de madeira velha, cinzenta, levantada do chão por tocos de aroeira. Não havia fios de eletricidade chegando, nem antena de televisão, nem barulho de gerador. Ao entrar, o cheiro de mofo e cera queimada invadiu o nariz do caminhoneiro. Lá dentro, sentada numa cadeira de balanço que não balançava, estava uma mulher. Ela era pálida, magra demais, vestida com um tecido florido que parecia coisa de 50 anos atrás. No canto da sala, 2 adolescentes, um menino e uma menina, estavam sentados no chão, de cabeça baixa. Eles não olharam para Betão, não se mexeram, pareciam bonecos de pano esquecidos num canto. O velho indicou um banco de madeira bruta para Betão sentar e ofereceu uma caneca de água morna. A conversa era difícil. O velho falava pouco e, quando falava, usava palavras antigas, perguntando de cidades que tinham mudado de nome há décadas. Betão olhava para o relógio de pulso a todo instante. Os ponteiros pareciam se arrastar. O ambiente era pesado, o ar parecia grosso, difícil de respirar. Por volta da meia-noite, um som começou a vir de fora. Começou baixo como um zumbido de abelha e foi crescendo. Era um canto, uma ladainha triste e repetitiva, em um latim misturado com português que Betão não conseguia entender direito. A reação do velho foi imediata. O rosto dele, que já era sério, ficou tomado por um pavor contido. "Apaguem as luzes." Ele sussurrou, com urgência. "Eles estão passando." O velho soprou a lamparina. A sala mergulhou na escuridão total, quebrada apenas por frestas na madeira da parede. A mulher parou de olhar para o nada e começou a rezar baixinho, um murmúrio frenético. As crianças no canto se encolheram, abraçando os joelhos. Betão, movido por uma curiosidade que superava o medo, se aproximou de uma das frestas na parede de tábuas. O que ele viu fez o sangue dele gelar nas veias, algo que ele jamais admitiria em voz alta. Lá fora, passando pelo que seria o quintal da casa, havia uma multidão. Eram dezenas de pessoas vestidas de branco, segurando velas grossas e amarelas. Mas eles não caminhavam como gente normal. Eles deslizavam,
Os pés não pareciam tocar o chão de terra, não levantavam poeira. A luz das velas iluminava os rostos, e foi aí que o estômago de Betão revirou. Alguns rostos eram normais, tristes, abatidos, mas outros estavam deformados. Havia rostos queimados, peles derretidas, órbitas oculares fundas e vazias. Alguns carregavam pequenas cruzes de madeira podre, outros levavam coroas de flores que pareciam ter secado há um século. O canto era contínuo, um lamento que vibrava no peito de Betão, fazendo o coração dele bater descompassado. A procissão passava a poucos metros da casa, ignorando a construção, como se estivesse em outra dimensão. Betão prendeu a respiração, com medo de que até o som do ar nos seus pulmões pudesse atrair a atenção daquilo. Foi quando uma das figuras parou. Era uma mulher alta, com um véu cobrindo parte da cabeça. Ela girou o pescoço devagar, num movimento mecânico, e olhou diretamente para a fresta onde Betão estava. Ele sentiu que ela estava olhando dentro dos olhos dele. A vela na mão dela se apagou sozinha. Mas o rosto continuou iluminado por uma luz que não vinha de lugar nenhum. A pele dela era cinza e a boca estava costurada com arame. Betão sentiu um peso esmagador no peito. Era como se uma mão invisível tivesse atravessado a parede e apertado o coração dele. Ele tentou recuar, mas as pernas não obedeciam. Ele estava paralisado, preso naquele olhar morto. Atrás dele, a família estranha rezava cada vez mais alto, misturando as vozes com o canto lá de fora. A visão de Betão começou a escurecer. O cheiro de vela queimada ficou insuportável, sufocante. Ele sentiu os joelhos cederem, e a última coisa que viu foi a madeira do chão vindo de encontro ao seu rosto. Quando Betão abriu os olhos, a luz do sol entrava rasgando pelas frestas. Ele levantou num pulo, o coração disparado, procurando o velho, a mulher, as crianças. A casa estava vazia. Mas não só vazia, ela estava abandonada. As tábuas estavam podres, o teto tinha buracos enormes por onde se via o céu azul. Não havia móveis, não havia lamparina. A cadeira de balanço era apenas um monte de madeira quebrada no chão, coberta de teias de aranha. Betão saiu da casa tropeçando tonto, limpando a poeira da roupa. O mato ao redor da casa estava alto, fechado, como se ninguém pisasse ali há anos. Ele correu de volta para a estrada, sem olhar para trás, guiado pelo instinto de sobrevivência. O caminhão estava lá, exatamente onde ele tinha deixado. Ele subiu na cabine, as mãos tremendo tanto que mal conseguiu encaixar a chave. Girou a ignição. O motor pegou na primeira, roncando forte, saudável, sem nenhum sinal de defeito. Ele engatou a primeira e saiu cantando o pneu, levantando poeira, querendo colocar o máximo de distância possível daquele lugar. Mas uns 200 metros à frente ele foi obrigado a reduzir. Ao lado da estrada, num barranco baixo, havia ruínas de um muro de pedra. Era um cemitério antigo, desses de povoado esquecido. A maioria das cruzes estava caída, coberta pelo mato. Mas bem perto da cerca de arame, onde a estrada fazia curva, havia uma cruz de madeira. Ao pé da cruz, o chão estava coberto de cera derretida. Cera amarela, fresca,
misturada com flores secas. Era exatamente o caminho por onde a procissão tinha passado na noite anterior. Betão dirigiu sem parar até a cidadezinha onde faria a entrega. Chegou pálido, suado, com os olhos fundos. Enquanto descarregavam o caminhão, ele comentou com o dono do mercado, um senhor de cabelos brancos, sobre a casa e a procissão. O comerciante parou o que estava fazendo e olhou para Betão com seriedade. "Moço, você tem sorte de estar vivo", disse o homem. "Aquele trecho ali tinha um povoado antigamente." Ele explicou que há mais de 40 anos uma epidemia de febre varreu o lugar. Dizem que no desespero o povo fez uma procissão para pedir misericórdia, mas morreram quase todos na mesma noite. A casa que Betão descreveu era a casa do curandeiro, o primeiro a morrer. Eles ainda caminham por lá, procurando a cura, finalizou o comerciante. Mas só quem tem a vista aberta consegue ver. Betão nunca mais passou por aquela estrada. Ele continua dirigindo, cruzando o Brasil de norte a sul, mas algo mudou. Agora, quando a noite cai e o silêncio da estrada aperta, ele aumenta o rádio. E nunca, jamais, olha para as frestas da escuridão. Relato 2. A dama da capa amarela na balsa do Tocantins. Se a poeira do sertão esconde procissões antigas, a umidade dos rios do norte guarda segredos ainda mais profundos e pesados. Deixamos o calor seco para trás e seguimos agora para a fronteira entre o Pará e o Maranhão. É uma região onde a estrada muitas vezes acaba na beira da água e o único jeito de seguir viagem é confiando na sorte e na balsa. O nosso guia nessa segunda história é o Cláudio, mais conhecido nas paradas como Magrelo. Diferente do Betão, que era cético até a alma, o Magrelo era o tipo de motorista que respeitava cada sombra e cada aviso. Com seus 35 anos, alto e magro de dar dó, ele carregava no corpo as marcas de quem vive na estrada. Tinha uma águia tatuada nas costas e um terço pendurado no retrovisor que ele beijava toda vez que o sol se punha. Ele sabia que a rodovia tem regras que não estão escritas nas placas. Mas naquela madrugada específica a pressa falou mais alto que a cautela. Magrelo precisava atravessar o rio para ganhar tempo e garantir um frete que pagaria as contas do mês. Chegou na beira do rio quando a neblina já tinha baixado, cobrindo a água escura como um lençol sujo. O lugar era mal iluminado, com apenas um poste de luz amarela piscando, lutando contra a escuridão e os insetos. Não tinha fila. Só o caminhão dele e o barulho monótono do motor da balsa que se aproximava devagar, cortando a água barrenta. O balseiro, um homem de cara fechada e cigarro no canto da boca, fez sinal para ele subir. O caminhão entrou na prancha de metal fazendo aquele barulho de trovão que ecoa longe no silêncio da noite. Magrelo puxou o freio de mão, desligou o motor e suspirou. O silêncio que veio em seguida foi perturbador. Só se ouvia o bater da água no casco de metal e o zumbido distante do motor da balsa, que agora empurrava tudo o rio adentro. Ele desceu da cabine para esticar as pernas, acendendo um cigarro para espantar o sono. A umidade ali era tanta que a roupa grudava no corpo. O rio parecia um espelho negro sem fim, engolindo qualquer luz que tentasse tocar a superfície.
Foi quando ele olhou para a guarita da balsa, onde ficava a balança antiga, usada para pesar cargas menores ou fazer anotações. Normalmente aquele lugar ficava vazio durante a travessia, com o operador fumando do outro lado, perto das máquinas. Mas naquela noite havia alguém lá. Uma figura parada, imóvel, vestindo uma capa de chuva amarela brilhante. O capuz estava puxado para frente, cobrindo quase todo o rosto. O que chamou a atenção de Magrelo não foi a capa, mas os pés. A pessoa estava descalça. Pés muito brancos, quase luminosos, pisando no chão de ferro sujo de óleo e graxa. Magrelo sentiu um arrepio subir pela espinha, mas a lógica tentou assumir o controle. Pensou que fosse alguma funcionária nova, talvez alguém pegando carona na balsa. A mulher fez um gesto lento com a mão, chamando ele para se aproximar. Era um movimento mecânico, como se o braço pesasse 1 tonelada. Ele hesitou, olhou para o operador da balsa lá longe, mas o homem estava de costas, olhando para o motor, alheio a tudo. Magrelo jogou o cigarro na água e caminhou até a mulher. A cada passo que dava, o cheiro do rio mudava. Não era mais cheiro de água e mato. Era um cheiro forte de barro podre, de peixe morto, de coisa que ficou tempo demais submersa. O cheiro era tão forte que ele teve vontade de cobrir o nariz, mas se segurou por educação. Quando chegou perto, a mulher não levantou a cabeça. Continuou olhando para baixo, para uma prancheta imaginária ou para o vazio. A voz dela saiu baixa, com um eco estranho, como se ela estivesse falando de dentro de um tubo. Boa noite, motorista. A carga está pesada hoje? Magrelo estranhou a pergunta, mas respondeu por hábito. Tá leve, senhora. Só voltando vazio para pegar a carga no Maranhão. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O som da água batendo na balsa parecia ter ficado mais alto, mais violento. Então ela fez a segunda pergunta e o tom de voz mudou. Ficou mais frio. E a consciência, motorista? A consciência pesa quanto na balança? Magrelo travou. O coração dele errou uma batida. Ele deu um passo para trás, tentando ver o rosto dela por baixo do capuz. Como é que é? Do que a senhora está falando? A mulher finalmente levantou um pouco o rosto. A pele era inchada, pálida, com manchas arroxeadas como a de alguém que se afogou há dias. Os olhos eram escuros, sem brilho, poços de água negra. Você tem filho, Cláudio? Você faz promessa quando a estrada aperta? Ela sabia o nome dele. Magrelo sentiu as pernas tremerem. Ele queria correr para o caminhão, se trancar lá dentro, mas o corpo não obedecia. A mulher continuou, implacável. Lembra daquela tarde perto do povoado alagado, a mulher com a criança no colo, pedindo carona na chuva? A memória atingiu Magrelo como um soco no estômago. Anos atrás, ele tinha passado direto por uma mãe e um filho na beira da estrada. Estava com pressa, com medo de assalto, e simplesmente acelerou. Quilômetros à frente, viu a movimentação. Um carro tinha perdido o controle e caído numa ribanceira alagada. Ele viu os corpos sendo retirados. Eram eles, a mulher e a criança. Ele nunca contou isso para ninguém. Era o segredo que ele carregava, a culpa que o fazia rezar o terço com tanta força.
Eu não podia parar. Ele gaguejou, a voz falhando. Era perigoso, eu não sabia. A mulher da capa amarela deu um passo na direção dele. O cheiro de lodo ficou insuportável. Não sabia ou não quis saber. Ela apontou para a água escura ao lado da balsa. Olha lá, motorista. Olha o que a estrada cobra. Magrelo, hipnotizado pelo terror, olhou para a superfície do rio. Naquele momento, a neblina pareceu abrir um buraco só para ele ver. No reflexo da água negra, ele não viu a balsa. Ele viu um carro submerso, com as luzes ainda fracas acesas lá no fundo. E dentro do carro, duas formas batiam no vidro, desesperadas, tentando sair. Eram rostos distorcidos pela água, bocas abertas num grito mudo que ele sentia vibrar nos ossos. Magrelo soltou um grito e recuou, tropeçando nos próprios pés e caindo sentado no chão de ferro frio. Quando ele levantou a cabeça, a mulher já estava na borda da balsa, de costas para ele. Ela levou as mãos ao capuz e o puxou para trás devagar. O cabelo estava encharcado, grudado no crânio, cheio de algas e pedaços de mato. Ela virou o rosto uma última vez. Não havia raiva na expressão dela. Havia apenas uma tristeza infinita e úmida. Duas almas ficaram esperando o senhor naquela noite, Cláudio. Hoje eu só vim lembrar. E então ela se inclinou para a frente. Não foi um pulo. Ela simplesmente deixou o corpo cair em direção à água escura. Magrelo esperou o barulho do impacto, o som do corpo batendo na água. Mas não houve som nenhum. A superfície do rio continuou lisa, sem uma única onda, como se nada tivesse tocado ali. O silêncio voltou, pesado, esmagador. Ei, motorista, tá passando mal? O grito veio do operador da balsa, que corria na direção dele com uma lanterna na mão. Magrelo estava pálido, suando frio, encarando a água. A mulher, ele sussurrou, a mulher da capa amarela. Ela caiu, ela se jogou. O operador parou e olhou para ele com uma expressão cansada, quase de pena. Depois olhou para a água calma e balançou a cabeça. Levanta daí, rapaz. Não tem mulher nenhuma aqui. Eu vi, ela estava aqui na balança. Falou comigo. Magrelo insistiu, a voz trêmula. O balseiro ajudou ele a levantar e deu um tapinha nas costas dele, mas sem olhar nos olhos. Aqui não trabalha mulher, motorista. Nunca trabalhou. Ele fez uma pausa e olhou para o rio escuro. Mas dizem os antigos que de vez em quando a balsa carrega mais peso do que a gente registra. Magrelo terminou a travessia trancado na cabine, com um terço apertado na mão até os dedos ficarem brancos. Quando chegou na outra margem, arrancou com o caminhão cantando o pneu, querendo colocar o máximo de distância possível daquele rio. Dizem que depois dessa noite, Magrelo nunca mais negou ajuda na estrada. Nem que fosse para dar um gole de água. Porque ele aprendeu do jeito mais difícil que algumas dívidas não prescrevem e que a culpa é uma carga que nenhuma balança consegue medir, mas que pode afundar qualquer um. Mas se o rio guarda os fantasmas da culpa, a serra esconde os avisos da morte. E é para lá que nós vamos agora, para as curvas fechadas e perigosas da Serra do Mar, onde a neblina esconde coisas piores do que precipícios.
Prepare-se para subir a serra com o João Barriga, porque na próxima história o perigo não está fora do caminhão. Ele já está sentado no banco do passageiro. Relato 3. Passageiro sem rosto na Serra do Mar. A serra não perdoa quem cochila e eu aprendi isso do jeito mais difícil. Meu nome é João Teixeira, mas na rodagem todo mundo me conhece por Barriga. Já tenho 30 anos de carteira assinada e mais de 1 milhão de quilômetros nas costas, mas tem noite que a estrada parece testar a fé da gente. Eu estava descendo a Serra do Mar, naquele trecho maldito entre o Paraná e Santa Catarina, onde a neblina gosta de abraçar o asfalto e não largar mais. Era uma madrugada de terça-feira, chovia fino, aquela garoa gelada que deixa a pista lisa igual sabão e esconde o perigo em cada curva. Eu vinha com um caminhão leve, voltando vazio depois de uma entrega, ouvindo um modão sertanejo bem baixinho para não deixar o sono bater. Meus olhos estavam grudados na faixa branca da pista, tentando furar a serração que cobria tudo lá fora. Aquele pedaço de estrada me trazia lembranças ruins, daquelas que apertam o peito e fazem a mão suar no volante. Foi ali, numa curva fechada para a direita, que eu perdi o Marquinhos, meu melhor amigo de estrada, faz uns 10 anos. Ele perdeu o freio na descida e não teve área de escape que segurasse. O caminhão dele virou um monte de ferro retorcido lá embaixo na ribanceira. Eu não consegui ir ao enterro dele porque estava preso numa carga no Mato Grosso e carrego essa culpa comigo até hoje, como uma pedra no bolso. Foi quando eu vi o vulto. No recuo de emergência, onde a serra dá uma pequena trégua, tinha um homem parado debaixo da chuva. Ele usava um moletom preto com o capuz puxado até a testa, calça jeans escura e uma mochila pequena nas costas. O sujeito estava completamente imóvel, ensopado até os ossos, com o braço esticado pedindo carona de um jeito mecânico. Eu nunca paro na serra de madrugada, é a regra de ouro de qualquer caminhoneiro que preze a própria vida. Mas naquela noite, algo puxou meu pé para o freio, uma força estranha que eu não soube controlar. Não sei explicar se foi pena ou se foi um instinto ruim, mas parei o caminhão uns metros à frente e destravei a porta. Ele subiu devagar, sem pressa nenhuma. Não disse boa noite, não agradeceu, não sacudiu a água da roupa. Só sentou no banco do carona e bateu a porta com um estrondo seco que fez a cabine tremer. O ar dentro do caminhão gelou na mesma hora, como se eu tivesse deixado a janela aberta num inverno gaúcho. Os vidros começaram a embaçar de dentro para fora, mesmo com a ventilação ligada no máximo. Eu senti um calafrio subir pela espinha, aquele aviso primitivo de que eu tinha feito uma besteira enorme. Tentei puxar assunto para quebrar o gelo, perguntei para onde ele ia, se estava com frio. Nada. Ele continuava olhando para frente, estático, com o capuz cobrindo quase todo o rosto. O silêncio dele era pesado. Incomodava mais que o barulho da chuva batendo na lataria. Eu percebi que não ouvia a respiração dele, nem aquele som típico de roupa molhada rangendo no banco quando a pessoa se mexe. Era como se eu estivesse sozinho na cabine, mas com um peso morto ao meu lado. Tentei espiar de rabo de olho, mas parecia que a neblina tinha entrado dentro do caminhão junto com ele.
Sempre que eu tentava focar no rosto do passageiro, a visão ficava turva, como se meus óculos estivessem sujos. De repente, uma voz surgiu. Não parecia vir da boca dele, mas de todo lugar ao mesmo tempo, uma voz abafada e úmida, como se viesse do fundo de um poço. Você lembra do Marquinhos, né, João? Eu quase perdi a direção do caminhão. O coração disparou no peito e a boca secou na hora. Como aquele estranho sabia o nome do meu amigo? Como ele sabia o meu nome, se eu não tinha me apresentado? Eu apertei o volante com tanta força que meus dedos ficaram brancos. A voz continuou calma e terrível. Ele chamava por você lá embaixo, sozinho. Você ainda tem medo de freio, né? Eu estava paralisado de pavor, sem conseguir responder. Só queria que aquela viagem acabasse logo. Foi quando passamos por um viaduto iluminado e a luz amarela dos postes bateu direto dentro da cabine. Eu olhei. Meu Deus, eu olhei direto para ele. Onde deveria haver um rosto, debaixo daquele capuz encharcado, não tinha nada. Era uma superfície lisa, pálida e úmida, como uma massa de pão crua. Sem olhos, sem nariz, sem boca. Apenas uma pele esticada e brilhante escorrendo água. Eu quis gritar, mas a voz travou na garganta. A coisa virou aquela face lisa na minha direção e eu senti um sussurro gelado entrar na minha mente. Nós estávamos chegando na curva crítica, a mesma onde o Marquinhos tinha morrido e a placa de perigo brilhou no farol. Meu pé foi instintivamente para o pedal do freio. É o reflexo de qualquer motorista com medo. Mas a voz ecoou dentro da cabine, autoritária. Se você pisar no freio agora, vai seguir o mesmo caminho que ele. Só deixe o motor segurar. Eu estava apavorado, suando frio, mas obedeci. Tirei o pé do freio. Reduzi a marcha com violência e deixei o caminhão urrar no freio motor, segurando o peso na marra. O caminhão tremeu, a traseira quis sambar, mas eu segurei firme. Quando o farol iluminou a curva, eu entendi. A pista estava coberta de óleo diesel, uma mancha escura e traidora espalhada pelo asfalto molhado. Lá embaixo, no acostamento, tinha marcas frescas de derrapagem e um pedaço de para-choque que parecia recente. Se eu tivesse tocado no freio ali, por mais leve que fosse, o caminhão teria rodado e eu teria despencado na ribanceira. Passei pela curva tremendo, com o coração batendo na garganta, mas o caminhão se manteve na estrada. A neblina começou a abrir um pouco depois desse trecho, como se o pior já tivesse passado. Eu criei coragem e olhei para o banco do passageiro. Estava vazio. Não tinha ninguém ali. O banco estava seco, impecável, sem nenhuma gota de água, como se ninguém tivesse sentado ali a viagem inteira. Olhei pelo retrovisor buscando alguma explicação. Lá atrás, bem longe, no mesmo recuo onde eu tinha parado minutos antes, eu vi o vulto. O mesmo homem de capuz preto parado na chuva, de costas para mim. Como se ele nunca tivesse saído do lugar. Eu dirigi mais uns 30 quilômetros sem piscar até encontrar um posto de gasolina iluminado. Parei o caminhão e desci com as pernas bambas. Precisava sentir o chão firme debaixo dos pés. Fui até a guarita da balança e contei a história para o guarda, um senhor antigo de estrada.
esperando que ele me chamasse de louco. Ele só me olhou por cima dos óculos, acendeu um cigarro e balançou a cabeça. Disse que eu não fui o primeiro a dar carona para o sem rosto naquela serra e que com certeza não seria o último. Segundo a lenda que corre entre os mais velhos, ele é um espírito da serra, nem anjo e nem demônio. Dizem que às vezes ele aparece para levar quem já está marcado para morrer. Mas às vezes, só às vezes, ele aparece para avisar quem ainda tem uma chance de chegar em casa. Naquela noite, eu acho que o Marquinhos pediu para ele me dar essa chance. Hoje em dia eu continuo rodando, porque é o que eu sei fazer. Mas toda vez que passo naquela serra, de madrugada e com chuva, eu olho para o recuo. E rezo para nunca mais ver aquele capuz preto me esperando na escuridão.